Olá, bem-vindos ao Carol's Talks. Nesse podcast que nós conversamos sobre uma gestão jurídica de empresas. E hoje, como sempre, nós temos convidados super especiais, mas hoje nós temos um convidado que vai conversar com a gente sobre um propósito, sobre como as empresas e os empreendedores, assim como os profissionais, podem conseguir extrair o melhor de si no ambiente de trabalho. Que desafio, hein? Gente, estamos aqui com o Diego Godoy para conversar com a gente, trazer um pouco da experiência dele. Tudo bem, Diego? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Então, tá bom. Gente, deixa eu apresentar o nosso convidado. Ele é Headhunter da Muda.org. Trabalhou em empresas multinacionais do segmento de serviços profissionais, como PwC, isso? Isso. Michael Page e Walt Disney Company. Também é fundador do projeto 1%, reconhecido como iniciativa oficial pela Acnur mesmo? Da ONU, Acnur, gente, muito chique. E que trabalha na recolocação de refugiados no mercado de trabalho no Brasil. Ele é formado em liderança para inovação pelo MIT. Isso. Foi eleito pelo LinkedIn um dos Top Voices em 2021 e uma das personalidades mais influentes do RH pelo RH Summit em 2022. Acertei? Acertou. Conta um pouquinho da tua experiência profissional, Diego, nesse sentido de olhar para a relação entre empregado e empregador, porque eu vejo assim, nem sempre ela é muito exitosa. Uhum. Às vezes a gente tem uma questão de falha de comunicação no ambiente, às vezes a gente tem uma questão do próprio empregador achar que ele tem uma posição que ele não pode estar ali se relacionando. Uhum. O que você vê sobre isso hoje? Conta assim um overview para nós. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, falando das relações profissionais entre empregador e empregado, acho que existe um abismo aí de coisas que podem acontecer, tanto positivas quanto negativas. Eu vejo que cada vez mais as empresas têm se preocupado mais com as relações do que com a parte burocrática do trabalho. A gente vem de uma história de relações de trabalho muito mecanizadas, né? O que a gente conhece hoje como recursos humanos foi criado na Revolução Industrial, fim do século XIX. E então você tinha ali as pessoas que trabalhavam no campo, isso naquela época na Europa, na Inglaterra, trabalhavam no campo, né, eram trabalhadores rurais que viviam da sua própria cultura ali de subsistência, e eles começaram a migrar para cidades grandes, Londres, Manchester, etc., Liverpool, e depois nos outros países isso começou a acontecer também, consequentemente. Então você teve uma transição muito abrupta do trabalhador rural para o trabalhador industrial, e aí foram criadas relações bem abusivas na época, por isso nasceram todos essas teorias que criaram sindicatos, etc. Teve uma ascensão muito grande do socialismo, justamente para tentar proteger os trabalhadores dos empregadores. Essa questão de opressão, né, do empregado opressor. Isso, exatamente, do empregador que tira o máximo de vantagem possível, faz ele trabalhar o máximo de horas possível e com condições, às vezes, muito precárias, né? E isso foi mudando com o decorrer do tempo, todas as legislações foram se adaptando a isso, mas junto com isso foram nascendo muitos processos, né? Isso foi sendo burocratizado também. Então você tem toda a parte dentro do RH, ele tem vários subsistemas, né? Então você tem folha de pagamento, benefício, recrutamento e seleção, desenvolvimento humano e organizacional. E todos esses processos, esses subsistemas, eles necessitam de muita organização, pessoas para operacionalizar isso. Mas eu vejo que cada vez mais as empresas têm terceirizado ou diminuído a carga, até pela automatização, de força no que era o antigo departamento pessoal, que cuidava das pessoas, para o que é o departamento de gestão de pessoas, ou de gestão de recursos humanos, para cuidar realmente das relações. Então, eu sei aquilo que hoje se fala muito de cultura, fit cultural, né, o que as empresas esperam das pessoas e o que as pessoas esperam das empresas. Isso é uma conversa recente na humanidade, a gente não tinha isso, não existia uma
uma demanda que viesse das pessoas para as empresas. Isso é uma novidade. Muito por isso a gente escuta tem muita discussão de faixa etária, de gerações, né? Falar, essa geração nova é muito exigente, quer tudo para ontem, exige demais e faz pouco. Eu acredito que é uma transição, né? Porque você tinha uma relação em que o empregador mandava, o empregado obedecia. Isso foi se transformando e cada vez mais isso está se transformando no contrário. Porque a tecnologia, ela praticamente faz todo o trabalho braçal e agora com inteligência artificial vai fazer mais ainda, o trabalho intelectual também. Então as atividades repetitivas acabam sendo feitas por máquinas. Sim. O que sobra são as posições que você tem que ter desenvolvimento cognitivo, as pessoas têm que pensar. E essas pessoas que pensam, elas têm o direito, elas cada vez têm menor escala, então você não forma pessoas na mesma velocidade que você tem as demandas. Uhum. Então elas têm o direito, elas conseguem exigir, porque é oferta e demanda. Você tem mais necessidade do que pessoas disponíveis. Então é um jogo de oferta e demanda. Então assim, as relações elas sempre são, todas, né? Qualquer relação humana, elas são complexas, né? Elas não são coisas, não é uma coisa simples, né? A relação de empregado e trabalhador, empregador e trabalhador é uma relação complexa também, além de todos os aspectos humanos que existem, e ainda tem a parte do dinheiro, né? Que eu pago você para fazer um trabalho e você tem a obrigação de me entregar pelo valor que eu te paguei. E esse é um elemento a mais para somar e para deixar mais complexo ainda, né? Então, isso tem suas vantagens e desvantagens. É bem interessante, né, a gente olhar, assim, esse viés de posições, né, do que eu posso extrair melhor ou não, da pessoa que está se pondo ali para contribuir. E dentro dos empresários que eu atendo, né, sempre vem aquela questão de eu olho mais para os encargos trabalhistas, eu olho para a lei que está acontecendo, eu olho para o salário, mas eu vejo um pouco olhar exatamente para a essência, para as habilidades, para o comprometimento. Assim, hoje, na tua percepção, Diego, como que é essa questão de habilidades, do como o profissional se posiciona para o mercado de trabalho, enfrentando esses desafios também, da questão, né, que eu sei que o empregador vai estar olhando para outras coisas, não só para mim enquanto pessoa, enquanto o que eu vou fazer lá. Olha, é uma pergunta boa, complexa também, Carol. Assim, eu acho que o grande desafio do empregador e do mercado de trabalho é conseguir realmente humanizar essa relação. Porque se você pensar, esses dias eu falei para um amigo meu que é médico e ele falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se você pensar, toda indústria, toda fábrica, toda empresa precisa de os recursos para funcionar. Dinheiro, um escritório, né, todos os elementos. E as pessoas também são recursos. Por isso que a gente chama de recursos humanos, né? Então, as pessoas elas são um pedaço muito importante, mas elas nada mais são do que um dos recursos necessários para aquela empresa funcionar, para aquele negócio funcionar. Só que o que tem acontecido, eu falei um pouco disso na outra pergunta que você me fez, é que você teve muita burocratização dos processos, das relações profissionais por causa das legislações, né? Então você tem muito, o empresário, o empreendedor, ele tem muita coisa para cuidar. Tem um lado muito pesado de obrigações do empregador que ele tem que gerenciar e também cuidar das relações. Então são duas coisas bem diferentes que demandam muito tempo, muito trabalho. Mas se você olhar hoje para as empresas mais modernas do mundo, que são as empresas de tecnologia, talvez, e algumas não de tecnologia, mas que têm políticas modernas de gestão de pessoas, ou seja, que estão testando coisas novas, né? O que elas fazem? Elas tentam separar realmente em duas áreas. Então, uma faz a parte burocrática e uma faz a parte de gestão das pessoas. E aí você consegue cuidar disso que você falou, das habilidades, das competências, o que cada um tem que ter desenvolvido, porque você não vai ter, como eu falei, você não vai ter na mesma velocidade da necessidade do mercado a formação de pessoas. Então o que acontece? De quem é essa responsabilidade de transformar uma pessoa incapaz, né, que não tem aquela habilidade, numa pessoa capaz com aquela habilidade? É da pessoa, é da empresa, do governo? De quem é essa responsabilidade, né? Então alguém tem que educar, porque se você não treinar e educar, você não tem as pessoas, você não tem os recursos, a tua empresa não funciona.
Então não é uma coisa simples, mas do lado das pessoas eu vejo que cada vez mais a gente vai ter que apostar pelo que eu tenho lido, e o Fórum Econômico Mundial fala disso há 5, 6 anos já, mesmo antes desse boom da popularização da inteligência artificial, que as habilidades mais valorizadas pelo mercado de trabalho são e serão as habilidades relacionadas a pensamento e relações humanas. Então, resolução de problemas complexos, por exemplo, comunicação efetiva. Então, sempre que alguém me pergunta, Diego, cara, eu já fiz curso, já fiz MBA, já fiz isso e aquilo, no que eu posso, todo ano eu reservo um pedaço do meu dinheiro para investir em alguma coisa, para me desenvolver, o que você recomenda? Eu falo, olha, eu sempre falo, comunicação. Eu acho que a primeira coisa que um profissional tem que ter, muito apurada e muito bem desenvolvida, é a sua comunicação. A maneira como ele se comunica faz toda a diferença nas oportunidades que ele atrai, na maneira como as pessoas olham para ele, etc. Então, toda essa esfera de competências e habilidades humanas, elas vão ser cada vez mais valorizadas e mais valiosas porque, como eu te falei antes, você não tem mais necessidade de um humano para fazer atividades repetitivas. Então, o que ele vai precisar? A gente vai criar novos negócios. Vão existir, o capitalismo vai se tornar uma outra coisa, diferente do que a gente está vendo hoje. Então, daqui a 20 anos, sei lá, 10, 20 anos, as profissões que a gente vai ver no mercado são profissões que a gente nem conhece hoje, né? São coisas que a gente nem sabe que são. Você pega, por exemplo, todo esse desenvolvimento de tecnologias wearable, que eles falam, de tecnologias que você veste, né? Então, você tem lá aquele óculos da Apple lá, né? Aquilo lá é um trambolho, ninguém vai usar, aquilo é muito feio, né? É horroroso aquilo, mas pelo que eu vi, é uma coisa sensacional. Enquanto aquilo for daquele jeito e custar tudo aquilo que custa, como era no começo dos telefones celulares, como era no começo do computador, do fax, tudo era muito caro, até você popularizar a tecnologia, quando ela se tornar uma tecnologia popular, que todo mundo puder comprar e diversas empresas produzirem aquela tecnologia, você vai ter, eu acredito que... esqueci o nome agora, Apple Vision, esqueci o nome daquele negócio. Também não sei, mas eu vi as pessoas usando já, assim, usando não, fazendo divulgação, isso, né? Porque não é algo que você vai sair usando ainda. Isso, Mas nos Estados Unidos o pessoal usa na rua para dirigir, etc. Porque já foi lançado, né? Você já pode comprar. Custa acho que 4, 5 mil dólares, eu não lembro agora. E é o preço de um supercomputador da Apple. Então, realmente é um negócio que não é barato. Eu acredito que daqui a 5 anos, no máximo, imagino, pela minha estimativa e o que eu leio também, né, do que tem se falado dos futuristas, etc., as pessoas que estudam isso, que você vai ter isso num óculos de sol. Então você vai lá na loja na shopping, vai comprar um óculos para você ir para a praia ou um óculos de grau, e a lente, ao invés de vir a lente polarizada pura, vai vir a lente polarizada com um computador junto que vai fazer tudo para você. E como é o caso desse óculos da Apple. E isso vai migrar para as roupas, para sapato. A gente vai ser, pelo que os futuristas têm falado, a gente vai ficar cercado por milhões de sensores. Então vão ter sensores em tudo. Todas as roupas já tem, né? Se você for hoje esses dias eu fui numa loja na Decathlon. Você não precisa mais, não sei se você já foi lá recentemente, você pega o produto, não tem mais caixa, tem uma tela, uma bacia embaixo, assim, uma coisa assim para você colocar. Você coloca o produto, ele já te diz na tela o que está ali dentro. Então você não tem código de barra, que são as tecnologias de RFID, que é a internet das coisas, né? Então, se você misturar inteligência artificial, wearable technologies, RFID, realidade aumentada, tudo isso vai transformar muito a nossa economia. E aí, com que as pessoas vão trabalhar, né? Então, as profissões vão ser muito diferentes de hoje. E aí você fala, tá, que faculdade eu faço para estar pronto para isso? Não existe faculdade, né? Não adianta você fazer, vou fazer, sei lá, ciência da computação. Pessoas já falam assim, vou fazer TI, então por isso, TI. Você terminou a faculdade, já está defasado, né? E assim, eu acho que até a faculdade de TI, de ciência da computação, engenharia da computação, eu acho que é uma boa faculdade.
Não quero tirar o mérito assim, de nenhum curso, na verdade, mas tem isso da defasagem, mas ele também vai te formar, ele vai te dar uma base daquilo. É igual você dizer, eu vou fazer administração, eu vou administrar uma empresa. Não, você não vai, né? Vou me formar em direito, vou ser um baita advogado. Não, você não vai. Então, é mais ou menos... Até porque a faculdade, ela dá um sedimento, Isso, né? exatamente. Tudo que você vai conquistar, o que você vai ser, é da base da faculdade, né? Exatamente, você não sai um profissional pronto ali para o mercado de trabalho, inclusive. Não, de jeito nenhum. E aí você vai ver... Você tem que viver todas as experiências possíveis, né? Baseado no que você tem de interesse, ou no que aparecem de oportunidades para você. Essa questão, desculpa te interromper, mas da comunicação eu vejo extremamente forte na minha profissão, né? Da necessidade. E como muitos conflitos decorrem deste problema de comunicação, de não ter uma comunicação efetiva. Então, dos procedimentos que a gente olha ali, a comunicação não violenta, a linguagem corporal, tudo isso são habilidades que quando você acaba buscando entender, você percebe o quanto falta nas outras pessoas, né? Sim, total. E com certeza é um diferencial para quem olha, tem esse cuidado com esse olhar para dentro do mercado de trabalho. Sim. Comunicação, acho que tem assim, uma vastidão de coisas, né? Você tem, por exemplo, todas as teorias de negociação, que você pensa em negociação, tem gente que vai pensar numa negociação de um cara que está sequestrando um ônibus, outro vai pensar numa negociação de uma venda de uma empresa, outro vai pensar numa negociação de um mercado. E às vezes existem negociações muito mais simples no teu cotidiano, de coisas de você negociar, eu posso trocar o meu horário com você. Se você usar uma estratégia de negociação, talvez você ganhe aquela negociação, ou os dois saiam ganhando. Exato. E tem um filósofo, né, ele já morreu, um filósofo alemão chamado Ludwig Wittgenstein, que ele falava que a gente não se comunica por palavras, a gente se comunica por imagens. E ele tem 2 ou 3 livros publicados sobre isso. E o que ele usa para explicar de maneira bem resumida é assim, quando eu falo a palavra praia, a praia que eu estou imaginando é completamente diferente da praia que você está imaginando. Não tem nada a ver. Se a gente desenhar e descrever a praia, você pode ter certeza que são praias completamente diferentes. A gente pode até falar do mesmo lugar, da mesma praia, mas a visão da praia que a gente vai ter vai ser diferente. Então, isso numa palavra simples, numa ideia muito simples como uma praia. Agora você imagina isso numa relação de trabalho em que as coisas são muito mais complexas e muito mais sutis, né? Então ali numa linha muito tênue, às vezes de comunicação, você passa uma mensagem errada e aquilo ali custa muito caro, né? Esses dias eu vi um psicólogo falando, às vezes uma palavra que você fala, uma frase que você fala, em segundos, você leva anos para consertar. Isso a gente vê as figuras públicas, né? Que falam ali, vou lá, e o repórter vai lá, provoca ele e ele fala uma besteira. E aquilo ali vira um negócio que o cara fala, eu falei sem pensar. Sim. E o contexto também, né? Porque daí você tira aquilo daquele contexto, coloca em outro, já vira outra mensagem completamente diferente. Então essa questão também de saber se posicionar no contexto certo daquilo que você quer trazer. A gente estava conversando sobre isso no episódio anterior, que a gente estava falando sobre capital visual. Sobre a importância de você comunicar verbalmente, visualmente, postura, etc. Entrou bem na linha. Ó, a gente não estava nem combinado, mas isso está no episódio anterior. Não deixe de assistir, eu vou deixar o link aqui. Tá bom. Ó, você vai assistir também, né? Assistir. Depois você vai dar a tua opinião pra gente? Dou opinião, com opinião certeza. Sincera, hein? A gente gosta de feedback sincero. Diego, dentro dessa questão de cultura empresarial ou cultura do estabelecimento, nós conversamos até aqui já voltando para um episódio de franquias, que o desafio da empresa, da franqueadora, é fazer com que o franqueado absorva a cultura daquele negócio e leve adiante. Eu assisti esse episódio, é o da Isabela, né? Exatamente. Assisti. E essa questão da necessidade... Um intervalo aqui, porque eu amo quando as pessoas vêm e falam que assistiram o episódio. Eu assisti. Então, essa questão da importância da cultura, tanto para quem está abrindo um novo empreendimento, seja franqueado, mas também para o colaborador, para quem está engajado ali. Eu vejo
pode ser um olhar muito particular meu, e aí eu preciso que você realmente traga a sua opinião sobre isso. Quando a gente está com esse cuidado de mostrar na rede social a empresa, o que ela produz, como que ela é, o que que ela vende, e a gente não faz com que o colaborador compre essa ideia e também venda a empresa no dia a dia, ou ele se sinta parte daquilo. Você tem visto isso? Você consegue perceber isso quando os candidatos, quando as pessoas querem procurar uma empresa, se eles querem buscar isso, uma experiência, não só focada no cliente, mas focada no próprio colaborador, trabalho. no profissional? Sim, com certeza. Você tem, na verdade, as culturas muito fortes, elas são, você tem um termo em recursos humanos que chama marca empregadora, né? A marca empregadora é um tipo de desenvolvimento de marca que você faz da porta para dentro para atrair candidatos. Então, e fazer com que as pessoas queiram trabalhar na sua empresa e queiram ficar na sua empresa. Então, existem empresas com marcas empregadoras muito fortes. Por exemplo, a gente aqui no Paraná tem a Volvo, o Boticário, né, quem mais? A Electrolux. São marcas que têm um apelo... todo mundo, se você perguntar que empresas que sonhariam em trabalhar, sei lá, eu te diria que mais da metade vai dizer Boticário. O Boticário é uma empresa que tem uma marca empregadora muito forte, né? Pela maneira como trata as pessoas, etc. E cultura, Carol, é processo. Então, assim, as melhores empresas para trabalhar, ou as empresas que têm as culturas mais fortes e que conseguem passar isso tanto da porta para dentro quanto da porta para fora, tem processos muito bem definidos. E isso você só ganha treinando, educando e controlando. É uma coisa quase militar. Então, assim, não existem 20 boticários, existe um boticário. Só que, às vezes, numa empresa menor, você tem 3 áreas e são 3 empresas funcionando completamente diferentes dentro da mesma empresa, porque elas não têm processo, porque não existe uma comunicação clara de que o que a gente está aqui, por que a gente veio para essa empresa, qual é o nosso objetivo final, o que o cliente espera da gente, para quem a gente vende, quanto custa o nosso produto, quanto custa o nosso serviço, o que o cliente espera da gente, né? Quando ele vem comprar o nosso serviço, o nosso produto, o que a gente tem que entregar para ele de maneira obrigatória, o que a gente pode entregar mais. Então, todas essas perguntas você resolve controlando com o processo, né? Acho que a empresa mais marcante de todas, para mim, de processo é a Disney, né? Eu tive o prazer de trabalhar na Disney, e a Disney é um marco, acho que para qualquer pessoa que já teve lá, e mesmo para quem não teve, sabe o que é a Disney. A Disney é uma marca muito forte, né? Hoje mais ainda por causa do streaming dela, dos filmes, etc., que já eram fortes antes, mas agora mais ainda. Então você tem uma marca que você sabe exatamente o que ela vai te entregar, né? E da porta para dentro não é diferente, nem pode ser diferente. Não pode ter uma empresa de 100 e tantos anos funcionando desse jeito, né? Que acho que agora, se eu não me engano, foi 100 anos da Disney. Foi 100 anos da Disney, né? Acabou de fazer esse ano, ano passado. Então você não tem uma empresa centenária que não, com uma cultura como a Disney funcionando de maneira perfeita, quase perfeita, né? Sem processo. E com aquele monte de funcionário. Que você fala assim, sei lá, 50 mil pessoas trabalhando no complexo de Orlando da Walt Disney World. As 50 mil pessoas estão compradas com a ideia de que todos os clientes que vão lá têm que sair impressionados e super bem atendidos? Obviamente que não. Vai ter o cara que vai estar de mau humor, o cara que está bravo com o chefe, o outro que acha que ganha mal, o outro que já está com o emprego certo e vai mudar semana que vem. Então sempre vai ter o cara que não vai cumprir aquilo lá. Mas como que a gente garante que mesmo com todos esses intempéries, essa pessoa cumpra a missão dela? Processo. Tem um negócio na Disney que eu acho sensacional, que tem um teórico da Disney brasileiro, chama Claudemir Oliveira, não sei se você já ouviu falar. O Claudemir é um cara que vale a pena pesquisar, ele é sensacional. O Claudemir foi executivo da Disney por 15 anos, ele mora lá em Orlando, brasileiro. E o Claudemir conta uma história, ele dá um exemplo sempre da Disney, que eu acho que é o exemplo que ilustra melhor realmente o que é a cultura da Disney. Então quando você vai para um parque, você chega no parque de carro, vamos dizer, em vez de se você não for de transporte lá do resort, que são os ônibus ou os trens, você foi de carro. Você chegou, estacionou teu carro, e você imagina a quantidade de carro que tem estacionado no estacionamento da Disney, né? Muito carro. E aí você tem lá as filas e eles fazem, essa é a fila 23 do Rei Leão, por exemplo. Então o cara que vai te pegar com o carrinho, ele fala lá no sistema de som, tire foto do lugar onde você parou o carro, porque no fim do dia você vai esquecer. Você não vai lembrar.
Você vai ver tanta coisa que você vai esquecer. Então, tire foto, anote num papel, para você não esquecer onde você parou o seu carro. Só que vai ter o cara que não entende o que o cara falou, que tava com aquele monte de criança, ele não tira a foto. Chega no fim do dia, ele esqueceu. Como que ele acha o carro dele naquele estacionamento? Não tem como achar, é impossível. Vai levar 3 dias para achar o carro. Então, ele chega para um funcionário da Disney e fala, perdi meu carro. E o funcionário da Disney fala para ele, você quer ver? Eu vou fazer uma mágica com você. Quer que eu possa fazer? Pode. Que horas você chegou no parque? Mais ou menos. Ele, entre 9h15 e 9h20. Então você está no 23 do Rei Leão. Com certeza, vamos lá ver. Chega lá, pimba, o carro do cara está lá. Como que ele faz isso? Existe um processo na hora que os carros estão entrando no estacionamento. Não sei se você já foi para Orlando, não. Quando você está chegando nos parques de carro, existe um procedimento em que todos os carros eles têm que parar no estacionamento que o funcionário da Disney aponta. Então você não pode chegar, eu vou igual no shopping, eu vou parar lá. Vou escolher minha vaga. Não, você para na vaga que ele mandar você parar. É uma linha, ele vai parando e isso faz com que o estacionamento aconteça de maneira mais rápida e cria esse processo para as pessoas não perderem o carro. Então, o que isso, no fim das contas, traz para o cliente e para o funcionário? Primeiro que o funcionário tem um problema a menos. Ele sabe achar o carro do cliente. Segundo que o cliente ele sai ultra satisfeito, porque é um problema que ele nunca imaginou que ele teria. Às vezes aquilo ali, se ele não achasse o carro dele, estragaria a vida dele. Ia estragar o dia dele. Teria um dia maravilhoso na hora de pegar o carro que a Disney não tem responsabilidade nenhuma com isso. E ela poderia dizer para ele, cara, o problema é seu. Você perdeu o teu carro, daqui da porta para fora é com você. Não, ele vai lá e resolve o seu problema da maneira que ele pode. Então, existem todas as empresas que têm culturas fortes e que trazem isso para o mercado e trazem isso da porta para dentro e fazem com que isso funcionar de maneira adequada, precisam ter processo. A pessoa tem que saber, e o processo faz com que ela fique segura, ela sabe o que ela tem que fazer em cada situação. Então, assim, se eu, por exemplo, trabalhei na sorveteria. O cliente deixou o sorvete cair na minha frente. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que perguntar pro meu chefe. O meu chefe já me treinou. Ele falou, cara, se o cliente deixou o sorvete cair na sua frente, você dá outro para ele, na hora, mesma hora. O cara você acha que o cara derrubou porque quis, o problema não é seu. Você dá o sorvete para ele na hora. A gente não quer que o cliente saia daqui insatisfeito por causa de uma casquinha de sorvete. Então você tem todas essas... Mas isso é tudo pensado, entende? Porque quando você cria um negócio, por exemplo, você fala de uma franquia que o cara vende, chocolate. Se o cliente comprar o chocolate e voltar dizendo que o chocolate estava derretido, o que eu faço? Eu troco o chocolate? Se o funcionário não tem um direcionamento, ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai falar, cara, não posso fazer nada. Meu chefe, se eu te der um chocolate novo, meu chefe vai cobrar de mim. Claro, Então você vai ficar com o chocolate derretido. Me desculpa, o problema é seu. Se você deu mal. Quanto custa isso para a empresa? Muito. É um cliente que ele perde. Ou que vai falar mal do negócio dele. Então você tem diversas coisas que são resolvidas numa empresa ou num negócio através de processo. Processo muito claro. Certo? Sim. E você dá segurança para a pessoa que está ali trabalhando saber o que fazer, ela não ficar perdida, né? Porque às vezes, por mais boa vontade que o colaborador seja, por mais habilidoso que ele seja nas vendas em si, se ele está vendendo, ele se sente desamparado. Você não pode deixar ele desamparado. Exatamente. A ideia é essa, né? Isso. Eu sei o que fazer na hora certa. Ele tem liberdade. Desculpa, ele tem liberdade para tomar decisão. Ele consegue tomar uma decisão sozinho, sem ter que pedir permissão para ninguém. Sim. Resolve o problema rápido. O cliente se sente satisfeito. É um conjunto de coisas muito... eu acho, a Disney assim, imagina, né, quanto tempo ela funciona, então eu posso dizer que talvez todos os problemas que um cliente pode ter no dia a dia estão mapeados, né? Sim. Então você sabe exatamente como resolver. Diego, essa questão da utilização da tecnologia ao nosso favor. Eu confesso que eu sou uma apaixonada por tecnologia. Inteligência artificial, para mim, tem feito muito sentido no meu trabalho. Então, assim... Mas é claro que a gente não pode pensar que eu vou delegar a minha atribuição para o uso da tecnologia exclusiva. Eu sei coisas que eu tenho que fazer enquanto Carolina e usar aquilo como suporte. Pelo menos na área jurídica, para mim, é assim. Então, eu posso usar um assistente de elaboração de documentos, mas eu não posso achar que ele vai fazer todo o meu trabalho de organizar, de planejar e de estruturar aquilo, né? Que é o que as pessoas me contratam. Contratam o meu conhecimento, a Carolina, eu quero que ela resolva. Enfim.
Mas também a gente tem aí a utilização de rede social, a utilização de outros meios tecnológicos a favor divulgar o nosso trabalho, de gerar uma autoridade. Como você tem visto o aproveitamento dessas tecnologias pelas pessoas que estão procurando uma posição melhor ou mudar de profissão? Você tem percebido alguma linha nesse sentido? Sim, com certeza. Vou separar, né, a inteligência artificial das redes sociais. Eu vou falar primeiro da inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial, ela é a gente nem conhece ainda o potencial que ela tem. Isso que a gente hoje tem na mão, que é o ChatGPT e talvez os geradores de imagem, lá o DALL-E e o Midjourney são impressionantes, né? E vão mudar muito mais ainda. O ChatGPT lançou mês passado, eu acho, um gerador de vídeo, não sei se você já viu. Não vi. É incrível também. Tem algumas coisas que são defeituosas, né? Não sei se você já viu lá, o ChatGPT, ele tem um problema com quantidade de dedos da mão, não sei o que e tal, mas são falhas muito simples agora para serem resolvidas. Então eu acho que a inteligência artificial, ela veio para somar e ela veio para automatizar coisas que a gente levava muito tempo para fazer. Então você pega, por exemplo, um texto enorme e coloca no ChatGPT e fala para ele resumir para você e você explica que tipo de resumo você quer. Ele resume para você numa velocidade que é impressionante, menos de 10 segundos o negócio, é uma coisa maluca. Mas, ao mesmo tempo, não tem a qualidade do resumo que teria se você resumisse. Porque ele é melhor que você, provavelmente ele é melhor que você na hora de resumir. Mas ele tem uma diferença que é a compreensão do todo, que é impossível você ganhar, por exemplo, num resumo. Não tem como. Porque vão ter coisas, vão ter elementos num texto, por exemplo, que vão tocar as pessoas de maneira diferente. Então, por mais técnico que seja o texto, não tem como eu dizer para você que eu ler um resumo do livro da Clarice Lispector é a mesma coisa de eu ler o livro da Clarice Lispector. Não é. É igual eu dizer para você que eu vou assistir uma sinopse de um filme lá, sinopse de um filme, e no fim eu vou assistir o filme e dá na mesma vez. Assim, não dá, é diferente, as coisas tocam você diferente. Então a inteligência artificial, ela veio para ajudar a diminuir o trabalho, mas o que o homem faz, a maneira como o homem faz, ainda é insubstituível em muitas coisas. Então tem pedaços do nosso trabalho que de fato vão ser feitos por inteligência artificial, mas tem pedaços que a gente não vai aceitar. Um exemplo muito, muito recente, que é um exemplo para mim muito, muito emblemático, foi a foto da princesa Kate que aconteceu recentemente. Não sei se você acompanhou, que ela publicou uma foto, ela com os 3 filhos, e horas depois as agências de notícia perceberam que a foto era falsa, que ela tinha manipulações, né? Provavelmente feitas com um editor de imagem ou talvez até com inteligência artificial. E ela foi a público pedir desculpa e disse realmente que a foto era manipulada. Então o que isso significa? Significa que nós não aceitamos fotos manipuladas. O ser humano não quer ver a princesa Kate do inteligência artificial, ela quer ver a princesa Kate real. Por mais que ela esconda alguma coisa, a gente não quer ver. A gente quer ver o real. Sim. Então, esses dias eu estava passando na rua com a Clara, com a minha filha, e tinha um restaurante novo, e aí tinha o símbolo do restaurante era um bicho lá e tal. E aí ela disse, olha que engraçado, tal, o símbolo e tal. Aí ela disse, mas você vê, foi feito por inteligência artificial, ela disse pra mim. E ela falou, não é tão legal, né? Se fosse uma pessoa que tivesse feito. Então a gente nunca vai, por mais perfeito que seja, se você pedir pro Dalí fazer um quadro de Van Gogh, ele faz parecido, né? É muito parecido. Mas não é um Van Gogh. Nunca vai ser, né? É igual você dizer, eu tenho o cara que tem o Picasso em casa e pagou milhões de dólares e o cara que tem o arquivo do Picasso printado. Então, alguém pagou, ele tem, você não tem, né? Então é mais ou menos por aí. Sobre as redes sociais, eu acho que é uma excelente oportunidade que a gente tem hoje na mão, porque antes a gente dependia de outras redes sociais, que não eram as eletrônicas, na internet. Então eu precisava ser membro do Conselho Regional de Administração, da Associação de Profissionais de Recrutamento, de RH. E se você olhar, felizmente e infelizmente, essas associações, esses grupos, eles perderam muita força. Porque você depende menos deles, né?
Então antes você tinha um canhão de informação que era jogado e pegava em todo mundo. Aí algumas pessoas eram atingidas por aquilo, que era a televisão, por exemplo. Né? Se você pegar, sei lá, eu tenho 43, quando eu tinha 10, daqui a 33 anos atrás. 33 anos atrás. 33 anos atrás eu sentava na sala com os meus pais e todo mundo era obrigado a ver o mesmo programa. Né? Hoje cada um vê o seu celular e a propaganda que passa no meu celular é diferente da propaganda que passa no celular do meu pai, que é diferente do celular da minha mãe. Isso se você teve um ganho de possibilidades, que assim, uma marca de caneca pode anunciar a caneca para 20 pessoas, que são as 20 pessoas que vão comprar caneca. Você não precisa mais ir para o Jornal Nacional e gastar milhões de reais para fazer uma propaganda de um negócio que... então, ou o cara vendia ali na rua dele, no bairro dele, ou ele não tinha como crescer o negócio dele. E com as pessoas é a mesma coisa. Então, ou eu atingi o grupo ali de pessoas que estavam em volta de mim. Eu fico pensando, por exemplo, um candidato, um profissional, né? Eu, quando comecei em recrutamento há 15 anos, a gente ainda recebia currículo em papel, né? Então, chegava os currículos em papel, tinha uma pessoa que separava por área, ia lá, os currículos de vendas, os currículos de finanças, aí ia lá, separava, botava num malote, mandava para São Paulo, na matriz, aí a matriz transformava o papel em dado, aí esse dado entrava num banco de dados, esse banco de dados... Então, da hora que o cara imprimia o currículo dele até chegar no meu computador, levava 15 dias. Sim. Hoje o cara faz um perfil no LinkedIn ou põe um currículo dele na Cato, no Indeed, seja lá qualquer outro banco de dados, e em 2 segundos está online. Ele cria uma página no Instagram falando que ele vende o programa, sei lá, o serviço tal, ele tá online. E ele pode vender para mim, para você e para o cara no Canadá, na China. Né? Então você teve um ganho de possibilidades com a criação das redes sociais e com a propagação das redes sociais que a gente não tinha na época pré-redes sociais. Isso é muito bom, eu vejo com excelente, para mim foi excelente. A minha empresa não existiria se não fossem as redes sociais. Eu vendo 90 e tantos %, acho que quase 95% hoje pelo LinkedIn. Então eu dependo, minha vida, meu faturamento hoje depende do LinkedIn. Então, sei lá, nem sei como seria, né? Não tem como saber, né? Não tem como a gente imaginar. Mas era muito diferente. Então você tinha, quando eu comecei em recrutamento, a primeira pergunta que o RH fazia, até hoje em dia, quando você vai numa reunião com o RH mais antiga, eles fazem essa pergunta. Quantos currículos você tem? Quantas pessoas você tem no teu banco de dados? Né? Isso era um poder, o cara que tinha muitos candidatos no banco de dados. Hoje você paga lá, sei lá, a Cato custa R$500 por mês. Você paga R$500 por mês e você tem todos os currículos do Brasil na Cato. Então você não precisa mais desse poder que você tinha. Então isso mudou muito o jogo, sabe? Mas eu acho que tem um aspecto muito positivo nisso, e tem o negativo também, né? Que eu acho que aí você tem pessoas que cometem erros no momento de se promover, e que aí não vem ao caso, né? Cada um é livre para fazer o que quer, mas eu acho que tem pessoas que cometem erros gravíssimos e se expõem de maneira desnecessária e que não vai converter em negócio nunca para ela. Nunca. Aquilo não vai transformar... jogar dinheiro pela janela e pior... transformar a sua imagem pessoal, profissional, numa coisa negativa. Então, eu acho que a gente está no começo, não sei se no começo, mas a nossa geração é a última geração que viveu sem internet, né? Sim. Então, os próximos já nasceram nesse são nativos mundo, da internet. Então, pra gente é muito novo ainda, a gente está se acostumando, mas as próximas gerações é natural, né? Aquilo ali vai ser uma coisa orgânica, vai crescer, vai ser junto com... Tudo vai funcionar de maneira... Eu vejo a Clara, por exemplo, ela fez 11 agora, ela faz trabalho no PowerPoint. Eu sei lá... Cadê a nossa cartolina? Pois é, exatamente. Ainda tenta lá, a escola ainda tenta fazer uma coisa no papel e tal, mas também educar uma criança para fazer um trabalho num papel, quem que apresenta num papel hoje em dia? Sem sentido. Então
É mais para você ter experiência mesmo de como Sim. era, né? E é uma vitrine, né? Acho que a gente tem que tomar o cuidado, assim, o que eu penso, né, no momento de postar. Já vieram propostas para mim no sentido de, vamos falar mais sobre você quando eu tô num perfil da minha vida profissional, por exemplo. No sentido de, não, as pessoas têm que se conectar com você, Carol. Não basta você falar só sobre o direito. Não basta você só falar como a pessoa faz o melhor contrato. Eles querem saber como é a Carol. O que a Carol faz? Você acha que isso faz sentido realmente as pessoas quererem se conectar com você para comprar com você? Nesse sentido profissional mesmo, eu digo assim, vai fazer sentido para uma empresa olhar para a Carol além do que ela é profissionalmente, do que ela traz de conteúdo, se ela é uma pessoa, sei lá, que ela tem uma vida social ativa, como que ela com a família dela. Isso faz algum sentido? Eu acho que sim, porque pessoas se conectam com pessoas, né? Então, eu vejo que sim, só eu acho que tem que tomar muito cuidado com o limiar disso, sabe? Porque tem coisas que não são... apesar que isso é muito discutível, né? Eu volto e meia vejo essas discussões na internet, porque se você pega pessoas, por exemplo, acho que as grandes influenciadoras do Brasil, uma delas é a Bianca Boca Rosa, não sei se você conhece. Ela posta absolutamente tudo da vida pessoal dela. Tudo, tudo. O que ela come, quem é o namorado dela, a roupa que ela vai vestir. Só que aquilo ali existe uma lógica por trás daquela postagem. Porque ela vende aquilo também. Ela também vende o lifestyle, ela também vende a comida, ela também vende a roupa. Então tudo que ela faz tem um pedaço que está vinculado a um produto. Não acha que ela posta lá o namorado dela bonito porque ele é bonito. Não, porque o cara tá vestindo uma camiseta de uma marca que ela faz publicidade. Sim. Pode ter certeza. Que é muito pensado. Então, eu acho que aí tem que se tomar muito cuidado, porque assim, o limite disso, para mim, na minha visão, quanto desse compartilhamento da minha vida pessoal é de fato útil para a minha promoção como pessoa profissional, como produto ou como fornecedor de um produto ou de um serviço. Aí eu acho que você tem que pensar. Eu fiz recentemente um curso, uma mentoria, etc. Fiz com uma pessoa de São Paulo, não sei se você conhece a Amanda Rose, já ouviu falar nela. A Amanda é uma fera, ela criou diversos desses influenciadores e tal do Instagram. E ela fala muito disso, de você pensar, de você mostrar quem você é, claro, mas até que ponto aquilo ali vai te conectar com as pessoas ou você tá falando demais. Porque às vezes a pessoa não quer saber. Não é que você tá falando e é desnecessário. Não, ela não quer. Tem um ponto que ela não quer mais saber. Legal, a Carol é mãe da Maria Fernanda, é casada com o Denis e tá, o que mais eu quero saber da Carol? Será que eu quero saber o que a Carol almoça? Talvez sim, talvez seja um ponto importante, mas eu tenho que pensar nisso. Né? Tudo tem que ser pensado, porque é profissional, aquilo é um trabalho. Né? Esses tempos eu li uma frase que dizia que nas redes sociais, ou você vende, ou você é o produto. Né? Então, se você escolheu vender, que é o caso da pessoa que decide fazer uma promoção, se promover ou vender um produto ou um serviço na internet, nas redes sociais, se ela decidiu vender, ela tem que ter uma estratégia de vendas, de uma empresa que vai vender, de um negócio que vai acordar, vai ter uma estratégia e vai saber exatamente em que ponto. Por exemplo, eu faço publicidade, já fiz publicidade de roupa. Então é uma marca de roupa masculina, de roupa básica. Então, o que eu faço? Eu tento usar roupa básica. Porque aí o que acontece? Eu vou atrair o cara que tem uma empresa de roupa básica. E aí ele vai ver em mim um potencial para colocar a camiseta dele lá e me pagar para isso e ele vender mais camiseta. Sim. Ou eu falo de recrutamento e seleção no LinkedIn todos os dias e vem uma empresa que vende um sistema de recrutamento e seleção e fala, Diego, já que você fala com 100 e tantas mil pessoas por dia, você não quer fazer uma publicidade do meu sistema? E mostrar que o meu sistema faço? Mas tem uma ligação. Então, eu tomei uma decisão em algum momento do que compartilhar, até que ponto eu mostro a minha vida pessoal. Então, eu acho que tem que tomar cuidado só para não... Tem que ser tudo
muito consciente, né? Tem que ser pensado, porque é uma estratégia, na verdade, Sim. né? Você está usando teu tempo. Sim. E o tempo É o que mais vale, né? o tempo é a coisa mais valiosa que você tem, né? Diego, na tua experiência dentro do ambiente com profissionais do setor jurídico, o que você percebe ali de desafios para a alocação desses profissionais? Olha, Carol, eu vou ser sincero com você. Fala, porque... Isso é um assunto tabu, é um assunto tabu lá na empresa. Você sabe que a gente, em 2022, a gente decidiu, foi 2021 ou 2022, agora eu não vou lembrar. A gente decidiu que a gente não ia mais atender escritório de advocacia. A gente não ia fazer mais vaga na área jurídica. Porque a gente não conseguia trabalhar com os advogados. A gente tinha muita dificuldade. Por diversos motivos. A gente não conseguia achar os candidatos. Né? Os candidatos de direito, eles não usam, por exemplo, o LinkedIn. Então a gente não tinha como achar. Eles não estavam em banco de dados nenhum. Então a gente tinha que fazer uma caça, trabalhar como... Assim, ligar nos escritórios, procurar pelos candidatos, como era antigamente o recrutamento. Mas dava muito trabalho, porque hoje as pessoas não têm mais telefone fixo, aí você tinha que descobrir o celular, era muito difícil. E também com os clientes, a gente tinha muita dificuldade com os escritórios, que não entendiam, porque eles não tinham na cultura deles o uso de um serviço como o nosso. Então, ou achavam muito caro, ou não entendiam o que a gente fazia, então a gente gastava muita energia para atender e para recrutar. Então a gente decidiu que a gente não ia mais fazer, não ia mais atender. E aí no ano passado, ano retrasado, foi 2022 para 2023, a gente trouxe um advogado que apareceu num processo seletivo e um dia me disse, Diego, eu tenho vontade de trabalhar como recrutador e se você tiver interesse e tal. Eu falei, olha, vamos fazer um teste. Né? Ele estava trabalhando como advogado num escritório. Vamos fazer um teste, eu vou te dar uma vaga, vou te ensinar como faz. E até para você ver se você gosta, né? Porque assim, a ideia de uma coisa nem sempre é exatamente como a coisa é, na verdade. E aí dei para ele uma vaga, ele fez a vaga, gostou e dei mais um e hoje ele trabalha com a gente. Né? Ele chama Bruno Cardoso. O Bruno é um advogado que virou recrutador da área jurídica. Então a gente voltou a atender os escritórios de advocacia, voltou a fazer vagas na área jurídica, e porque a gente tem um advogado conversando com o advogado. Aí funcionou. Mas assim, ele mesmo reclama, ele fala que é muito difícil, principalmente a questão do entendimento do advogado. O advogado se vê como um profissional que tem uma carreira. Isso tem muito também. Então, assim, algumas coisas, por exemplo, muito preocupado com cargo. Então, assim, eu sou advogado contencioso tributário pleno. Então, eu só vou aceitar uma vaga se for um advogado contencioso tributário sênior. Tá, cara, mas quanto você ganha hoje? Eu ganho X. Tá, eu tô te dizendo que você vai ganhar 2x. Não, mas se não for sênior, eu não vou. Como você não vai? Tô te falando que você não vai regredir, você vai progredir. Não vou. Se eu não tiver um ganho no nome do cargo. Então existem coisas, isso não é só no mundo jurídico, mas a gente percebe que na advocacia, no meio dos advogados, tem essas questões. É muito forte. Então é muito difícil você achar o candidato. Tem essa coisa do escritório, porque a gente acaba atendendo, isso é bem interessante também, tem os escritórios de advocacia que têm comportamento de empresa, eles não se comportam como um escritório de advocacia, né? Eles são grandes escritórios que no fim das contas são uma empresa, tem RH, tem marketing, tem um administrativo, tem os sócios que comandam a estratégia e tem as equipes e tal. Então são escritórios maiores, às vezes escritórios menores que também se comportam como empresa. Esses são mais fáceis da gente trabalhar. Agora os escritórios super tradicionais, em que são, né, ali você tem advogados muito conceituados, famosos, teóricos, é muito difícil, a gente tem dificuldade. E é um trabalho de cultura mesmo, né, de aculturamento. Você tem que ensinar o cara, olha, recrutamento e seleção funciona assim, a gente apresenta os candidatos, você entrevista, aí você me diz se você gosta, se você não gosta, aí a gente faz outra lista, aí você me paga tanto. Então advogado tem essa mania de querer saber de tudo, se meter em tudo, né? Eu vejo, às vezes, tem essa dificuldade de não deixar você fazer. Eu te contratei, eu sei que você é o melhor nisso, mas eu ainda quero lá adaptar com o teu trabalho. Isso, exatamente, Esses tempos um queria discutir comigo o preço. Aí eu disse pra ele falou, mas é porque não faz sentido, não tá correto. Eu falei, cara, é o meu preço. É esse o meu preço. Ou você compra ou você não compra. Tá aí, né? Tá aí. Ele queria discutir, não, porque no cálculo... Eu falei, cara, eu entendi que você não concorda, mas é o preço que eu tenho, esse é o meu preço. Tem outras 1000 empresas que compram. Fica à vontade, né? Fica à vontade. Diego, vou aproveitar
Você poderia dar alguma dica que você fala assim, olha, você é um profissional do direito, está procurando se colocar no mercado de trabalho de forma, enquanto um profissional, buscando... Que dica você daria para essas pessoas? Vamos pensar aí, um recém-formado, que ele está pensando em se colocar no mercado de trabalho. Olha, acho que primeiro ele precisa decidir o que ele quer. Se ele quer ser um advogado que vai trabalhar, que vai ter uma carreira num escritório, ou se ele vai ser um advogado que vai trabalhar, vai ter uma carreira numa empresa, ou se ele não vai ser um advogado, se ele vai ser uma pessoa, um bacharel em direito que vai trabalhar com outra coisa, né? Eu vejo muitos profissionais bons em outras áreas que são formados em direito, são profissionais de vendas, de finanças, e você vai ver a formação é direito. Como você tem de outras também, mas volta e meia eu vejo os currículos, vejo lá, o cara fez direito há muito tempo, estagiou como advogado e depois entrou numa empresa e nunca mais trabalhou como advogado. E tem formação na área do direito. Então eu acho que pensar primeiro se o que ele quer é realmente trabalhar na área do direito, né, se é uma carreira que ele quer. E aí eu acho que para ter essa visão o ideal seria fazer um estágio, né, entrar num escritório ou numa empresa e sentir. E aí abraçar oportunidades. Eu acho que se vê como um profissional também, sabe? Eu acho que tem isso muito tem uma autoestima profissional? Não, eu acho que o advogado acho que tem uma coisa assim que é assim, o advogado como ele tem a chance de ser um empreendedor, dele ter o próprio escritório, ele não se vê como profissional como os outros, entende? E eu acho isso bom ao mesmo tempo ruim, porque ele não se compara com o outro. Então ele pede oportunidade. Então ele, por exemplo, tem lá os trainees das auditorias, das Big Four. Ernst, Price, PwC que eu trabalhei, KPMG e Deloitte. O cara ele poderia fazer um programa de trainee, trabalhar 1 ano e meio, 2 ali, aprender como é trabalhar numa multinacional, aprendia um monte de coisa, viaja, tem bons treinamentos, eles investem se você não fala bem inglês, eles pagam o seu curso de inglês. Então, assim, tem diversas vantagens você trabalhar numa empresa como essa. Mas o profissional de direito, às vezes, ele não se vê assim. Ele olha e fala, não, eu tenho que ser advogado. Eu tenho que fazer doutorado, eu tenho que aprender a escrever peça, eu tenho que trabalhar com o doutor fulano de tal, porque senão eu nunca vou ser um advogado renomado, eu nunca vou ganhar dinheiro. E não é verdade, né? Existem muitos caminhos para todos os profissionais. Então acho que dá para pensar no direito como uma carreira como qualquer outra, em que ele pode empreender, ele pode trabalhar numa empresa, pode trabalhar no escritório. Eu acho que na formação, assim, quando entram na faculdade já, vou até refletir a minha experiência. 2 opções que a gente tem na cabeça. Ou eu vou ser advogado, ou eu vou fazer um concurso público. Vou ter um cargo público. Então, você fica ali preso nessas 2 realidades. Isso, e não se abre para outras opções, né? Para ver outros mundos. E é um leque gigantesco de oportunidade. Você pode fazer o que você quiser, na verdade. Sim. Eu acho que o advogado, não necessariamente o advogado, é o bacharel em direito, ele tem um conhecimento do mundo muito bom, muito melhor comparado com outros profissionais, porque ele conhece a fundo a lei. Então ele sabe discutir coisas dentro de uma empresa, por exemplo, que um cara formado em administração não sabe. Vai saber o muito básico. Então ele sabe, ele consegue dizer como é feito um contrato, como são as leis trabalhistas. Ele tem uma visão do direito, né, que os outros cursos não vão ter. Se o cara se aprofundar, fez administração, fez finanças, ele vai para a área fiscal, tributária. E você consegue trabalhar com riscos daí, né? Você consegue mitigar melhor os riscos de alguma decisão ali dentro da empresa, tendo conhecimento das normas. Você falou em riscos, por exemplo, eu lembrei agora, eu tenho um amigo que é de Joinville, o Bruno, que ele tem uma empresa, ele foi advogado por um tempo, e aí ele entrou numa empresa grande, e ele foi convidado para implementar a área de compliance. E hoje ele tem uma consultoria de implementação de compliance, canal de denúncia e tal. Um negócio que ele nunca imaginou fazer. Sim. Então, assim, por que a faculdade de Direito já não fomenta isso lá dentro, sabe? Falar dessas outras áreas, né, que são áreas correlacionadas com o direito, que é, por exemplo, sustentabilidade, agora tem essa onda do ESG, sim, compliance, LGPD, tributos, finanças... Tem muita coisa que você pode fazer. Eu acho que a gente acaba tendo muito com referência os nossos professores. Eu acho que tem isso também, né?
porque a maioria dos professores ou são advogados renomados, Ou são ou juízes. juiz, promotor, procurador. Você não, dentro da faculdade ali, você já não vai criando essas referências ali, porque quem está te ensinando está limitado a esses cargos. Eu acho que tem isso também. Tem isso também, com certeza. Eu não sou crítico ao concurso público, eu acho que é uma opção. As pessoas podem, né, escolher o que elas quiserem da vida delas. Mas não existem só essas duas opções, né? Então você pode olhar para o mercado de um outro jeito. Sim, tá anotado, tá? Tá bom. Gente, eu quero aproveitar e fazer uma pausa aqui para a gente agradecer os nossos patrocinadores. A Dream Up, loja de vestuário feminino que cuida sempre da minha vestimenta, mas que tem um propósito de cuidar do capital visual de todas as mulheres aí, principalmente no ambiente profissional. E também a nossa nova parceira, que é a Via Eterna, que trabalha com joias em prata. Também olhando aí para a mulher num elegante, visionária, essa é a essência da Via Eterna, mas também que tem joias para homens, para crianças, e nós temos cupom de desconto do Carol's Talks. Olha lá, Diego. Boa. Quando que é o aniversário da Bia, hein? Julho. Ó, já vai se preparando, Vamos usa preparar. lá o Carol's Talks. Boa. Você vai ter 10% de desconto nas compras da Via Eterna. Se você pagar no Pix, você tem mais 10% de ação 20%. Presta atenção. E frete grátis para todo o Brasil até 31 de março. Vou aproveitar. Até 31 de março eu vou perder. Eu quero mais, então, Não, depois. compra mais aí. Tá Fala, bom. assim, fala Compra só, já, né? Carol Talks, já compra, já deixa planejado. Vou fazer Ó, isso. mais um presentinho pra Clara, que eu sei que Pode ela ser. merece. Acabou de fazer aniversário. Viu? Vamos lá. Diego, eu gostaria que a gente finalizasse aqui o nosso papo com uma apresentação sua, da sua empresa, que você coloque à disposição dos nossos seguidores para que saibam como te achar. Tá bom. Bom, a gente tem uma empresa eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção, eu falo eu e meus sócios, né, a Mari e o Marcelo, chama Muda, então se você quiser acessar o nosso site, você consegue acessar pelo link pessoascertasmudamtudo.com.br. Eu vou colocar na legenda. Legal. E aí você já chega no site da Muda, lá você vai ter um cardápio dos nossos serviços. A gente tem o trabalho de recrutamento e seleção, em que a gente atende as empresas procurando pessoas, e a gente tem um serviço de mentoria também, que ajuda pessoas a melhorarem o seu currículo, o seu LinkedIn, o seu perfil no LinkedIn. É um trabalho personalizado, em que a gente faz o entendimento da carreira da pessoa, depois monta um novo currículo baseado nas melhores práticas, né? A gente trabalha, eu e meu sócio, a gente trabalha há muitos anos com recrutamento, então a gente sabe como montar um currículo realmente atrativo. Depois disso a gente faz alguns testes comportamentais também, vai para o LinkedIn, monta esse material de apresentação e aí depois a gente compartilha esse perfil desse profissional com a nossa rede de contatos, com as empresas que ela tem interesse em conhecer, etc. Então, é um trabalho bem legal que dá para fazer. Então, a gente trabalha o recrutamento e mentoria. Os dois você encontra lá no nosso site. Eu vou contar para vocês que tem uma amiga em comum aí que recentemente passou por ali, tá bem alocada e ela ficou muito feliz. Ah, é? Você me conta quem é. Conto sim. Gente, eu quero te dar um presente que é de nossa Oba. outra parceira, que é a canecapersonalizada.art, que é a nossa patrocinadora do canal, Tá bom. para você levar para o seu escritório Muito obrigado. a nossa caneca. Obrigado, Os Carol. docinhos para vocês, Boa. para as meninas. Já vou comer o docinho. Diego, muito obrigada. Obrigado a Pra você, mim, Carol. é uma graça divina ter essa oportunidade. Obrigada por ter confiado neste momento, dedicado o seu tempo. Para mim é muito gratificante. Eu que Obrigada. agradeço. E não deixem de nos seguir nas redes sociais do caroltaborda.adv e eu vou deixar todos os contatos do Diego aqui também para vocês. Um beijo e até o próximo.